Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Fazenda da Toca. Meu nome é Paulo, eu sou coordenador de comunicação da Fazenda e eu tenho ao meu lado aqui a Gabriela Paraná, ela é responsável pela comunicação da Rizoma. E a gente tem como convidados de hoje, mais uma vez, os fundadores da Preta Terra, que são o Walter Zentoni e a Paula Costa. Eles estão bombando por aí nas redes sociais e também na vida real, com vários projetos em agrofloresta pelo mundo todo. Eles já estiveram aqui conosco para um bate-papo bem legal sobre os sistemas agroflorestais, que inclusive você pode conferir aqui no nosso canal, e hoje voltam para mais uma conversa com a gente. Sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem conosco. Oi, pessoal, obrigada. Obrigado, gente. Valeu pelo convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco, enfim, do que a gente conhece, do que a gente aprende e estar junto com a Rizoma e com a Toca. Legal, pessoal, é uma honra nossa recebê-los aqui. Obrigada. No nosso último papo, a gente abordou vários temas ligados à agrofloresta, né? Mas muito de forma conceitual e técnica, e dessa vez vocês estão voltando aqui e a gente queria ter uma abordagem um pouco diferente. Para quem acompanha vocês nas redes sociais, como é meu caso, por exemplo, o que chama muita atenção, é muito curioso, são as viagens que vocês fazem por aí, agroflorestando o mundo. E eu queria saber um pouco, e com certeza o nosso público que está nos ouvindo também, como é que é isso? Primeiro, conta um pouco para a gente a história da Preta Terra. Como é que surgiu essa iniciativa e o que vocês estão fazendo por aí, mundo afora? Bom, primeiro, a gente trabalha com agrofloresta já há muito tempo, né, como profissional, né? Eu sou bióloga de formação, sou engenheira florestal, já trabalhei muito tempo na Amazônia, em várias regiões da Amazônia, Mato Grosso, região do estado do Amazonas mesmo, no Pará, em outros países da América Latina. E sempre fui apaixonada por agrofloresta, sistemas produtivos que incluíssem um homem, enfim. E eu e o Walter, a gente se conheceu, inclusive, na Fazenda da Toca. Ah, que legal. Foi onde a gente se encontrou. Começou o romance na Fazenda da Toca. O romance e o futuro da agrofloresta. Isso aí. Só fazendo um parênteses, o Walter e a Paula, eles trabalharam na Toca, eles eram da área de pesquisa e desenvolvimento. De lá, nos ajudaram a formatar e a desenhar os sistemas agroflorestais que são vigentes hoje na Fazenda. E depois disso, eles fundaram a Preta Terra. Eu sou... Exato. Isso nasce, né? A Preta Terra nasce dentro da Fazenda da Toca, quando nós nos conhecemos. A nossa história com floresta, a minha história pessoal, eu sou engenheiro florestal, com mestrado em sistemas agroflorestais, né? O MSc em Agroforestry. E trabalhei muitos anos na Amazônia também, em diversas florestas e biomas do Brasil e em muitas outras partes do mundo. Bastante tempo na África e na Ásia. E aprendi e vi muita coisa, sempre trabalhando com economia rural, desenvolvimento social, atrelado aos produtos da floresta e ao manejo florestal. E a agrofloresta se mostra como a única solução que de fato pode mudar a forma como nós produzimos alimentos hoje, sair da monocultura e passar a produzir de uma forma mais sistemática, mas dentro de um modelo mais sustentável. E por isso que a gente fundou, né, começou esse movimento da Preta Terra, porque as pessoas... Existe esse movimento, existe essa busca por um sistema produtivo mais equilibrado, integrado, biodiverso, mas não existe ainda um conhecimento sistematizado e um planejamento desses sistemas produtivos de uma maneira viável, de uma maneira clara. E a gente adquiriu muito conhecimento nesse tempo na Toca, a gente conseguiu sistematizar também toda a experiência que a gente tinha antes da Toca e a gente percebeu que a gente tinha que expandir, né? Eu acho que a gente tinha muito conhecimento acumulado e a gente precisava levar isso para mais gente, né? Levar isso para mais agricultores, para o público leigo em geral, né? E enfim, de maneira muito, muito simples, o que a Preta Terra a gente, digamos assim, é como uma consultoria, mas eu acho que isso é muito reducionista, né? Eu acho que a ideia é difundir a agrofloresta. Mostrar para as pessoas que isso é possível, que isso é viável, que isso tem que ser levado a sério, porque o futuro é com a agrofloresta, senão a gente não vai ter mais agricultura. É levar a agrofloresta para todos em todas as partes. Eu acho que isso nasce da nossa missão pessoal, como pessoas, como seres humanos, e se expande para a nossa missão como Preta Terra. Então é esse tipo de pessoas que nós estamos buscando hoje, esse é o tipo de lugares que nós estamos buscando hoje. Tudo na nossa vida está regido pelas agroflorestas. E a Preta Terra nasce na Toca, a gente leva muito do nosso conhecimento para lá e aprende muito com esse desafio de fazer em larga escala. E é isso que a gente segue levando, essa sistematização, essa forma de fazer que seja viável para todos em qualquer parte.
Bom, a gente aqui que acompanha vocês, a gente vê que vocês estão sempre num lugar diferente, né? Um dia vocês estão na Amazônia, passeando de barco, no outro dia andando de camelo no Saara, depois em vinhedos, enfim. Como é que rolam essas viagens, assim? Vocês já saem de casa programados, com roteiro, com lugar para ficar? Ou vocês vão se arranjando, assim, à medida em que a viagem vai se desenrolando? Bom, na verdade é uma rotina bem maluca, assim, bem difícil de manejar, porque a gente tem que pensar em hospedagem, às vezes não tem onde ficar, aluguel de carro, passagem, e muita coisa surge de última hora, então a gente tem que ter uma agenda super flexível e uma mala também super flexível, né? E o que a gente faz, assim, o surgimento dessas viagens é algo quase orgânico, sabe? Então a nossa agenda vai se enchendo à medida que vão aparecendo oportunidades e a aderência com o nosso propósito como Preta Terra. Então a gente busca muito mais do que lugares que tragam algum tipo de benefício para nós, é levar o benefício também para as pessoas que estão lá. Então eu acho que é por isso que a gente foi para o Marrocos, mas em contrapartida, por exemplo, as viagens para os Balcãs, a gente buscou conhecer mais de ancestralidade e as coisas vão acontecendo. Exatamente. Na verdade, quando surge uma oportunidade em algum lugar, a gente começa a mapear e fazer conexões na região e acaba emendando várias outras visitas, vários outros projetos e vários outros lugares para a gente conhecer e se conectar, né? E é isso, tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque às vezes acontecem alguns problemas, às vezes, enfim, a gente perde horário, enfim. Mas o difícil mesmo é manter a agenda organizada, porque tem que ter muita organização para não perder todos esses timings aí de transporte, passagens e chegada e saída dos lugares. Mas a gente está pegando jeito. Mas ao mesmo tempo também a gente entende que é o caminhante que faz o caminho, sabe? Então confiar no universo é muito importante. Então, como a Paula comentava, né? Cada vez que surge uma viagem, uma oportunidade, surgem outras e outras e outras que são fruto dessas, na mesma caminhada. Então a gente deixa um pouco aberto. Então é um misto de muita organização e conseguir casar a agenda com os nossos propósitos, com os benefícios para aumentar o nosso conhecimento e com a nossa missão de levar o conhecimento, também com um pedação aberto aí para o universo ajudar a planejar isso e deixar acontecer uma série de coisas pelo princípio do destino mesmo, sabe? E essas viagens só vão enriquecendo cada vez mais e mais. Isso é muito real. A gente tem um planejamento mais ou menos, mas geralmente a gente chega nos lugares e a gente não sabe onde a gente vai ficar, a gente não sabe nem a língua que se fala direito no lugar, qual que é a moeda. Então, na verdade, você tem que estar preparado para tudo, né? Enfim... Mas eu acho que é bem o que o Walter falou. O universo vai mostrando o caminho, né? A gente vai seguindo esse caminho e de uma maneira bem flexível, bem tranquila e passeamos bastante com isso. E a gente chegou em um ponto que isso já faz parte do nosso DNA agora. Isso é DNA Preta Terra, é DNA nosso. É viajar e buscar conhecimento. A nossa casa é a nossa mala agora. Tem sido. Vocês passam muito tempo fora de casa, né? O dia a dia nessas viagens é muito desconfortável? Vocês conseguem se alimentar, dormir direito? Bom, o nosso dia a dia nessas viagens, como que a gente sobrevive, né? Como que a gente se alimenta e onde que a gente dorme. É a mesma lógica. Você tem que ser super desapegado, super flexível e aceitar o que o universo coloca no seu caminho. Então, assim, a gente geralmente come o que tem de disponível, né? A gente evita comer o que é industrializado, mas a gente tem que comer o que as pessoas estão comendo, né? A alimentação local. Raramente a gente tem onde ficar, raramente a gente tem um hotel já reservado antes, ou um hostel, ou um Airbnb. De maneira geral, a gente chega no lugar e resolve onde a gente vai ficar. Quando a gente tem internet, a gente usa bastante Airbnb, hostel, mas é tudo muito decidido na hora, assim, porque não dá para fazer um schedule super fechado, porque senão a gente não consegue, de fato,
ter uma viagem autêntica, né? Desde o primeiro momento que a gente chega no local, o que a gente busca é entender a língua local. Por exemplo, no Marrocos, com os berberes, a gente imediatamente chegando, ou às vezes horas antes, já anota todo o alfabeto, as formas de falar algumas palavras específicas, e logo conhece alguém na chegada e vai conversando no primeiro ônibus, táxi e tal, e perguntando algumas coisas específicas para alinhar a pronúncia. E a partir daí a gente vai se organizando, né? De fato, uma das maiores dificuldades acaba sendo a alimentação às vezes. Enquanto que na Amazônia a gente consegue ter uma alimentação de peixe e fruta, em alguns casos, como no Laos, no Sudoeste Asiático, a alimentação se baseava quase estritamente de insetos, frutas frescas e insetos. E daí é uma questão de rompimento de paradigma mesmo. A gente busca muito uma alimentação saudável, a gente consegue se manter saudável, mas isso parte de hoje, né, nós estamos em uma alimentação paleolítica. Então a gente busca muita ancestralidade na nossa forma de se alimentar. E basicamente isso se resume em cortar tudo que é industrializado. Se resume em uma série de outras coisas também, em primar por alguns óleos essenciais e não grãos que já foram desenvolvidos pela agricultura moderna, mas basicamente a gente corta todo o industrializado, independente de... Isso pode parecer um pouco difícil, né? Porque às vezes, até no norte, na Amazônia, por exemplo, quando a gente vai, é muito difícil conseguir alimento de qualidade, assim, né? Geralmente tem muito salgado, muita fritura, muita carne. Raramente é difícil encontrar frutas, mas ao mesmo tempo você tem que desapegar, sabe? Aceitar de comer diferente e comer um pouco menos do que você está acostumado. E entender como que é a cultura local e a cultura regional. E sempre experimentar o que tem, né? Assim, tem coisas que é um pouco difícil, mas é sempre legal experimentar, né? Na Amazônia a gente experimentou bastante as tartarugas, né? Tem vários tipos de peixe. Enfim, é bem interessante essa cultura alimentar de cada povo. A gente sempre tenta não interferir na cultura de cada povo, né? Eu acho que esse estabelecimento de um respeito intrínseco é muito importante. Então, muitas vezes a gente se depara com povos que caçam, né? Povos que são caçadores-coletores da floresta, e a caça é o modo de vida deles. E é muito difícil interferir em um modo de vida de povos tradicionais. Isso no Sudoeste Asiático, na África principalmente, a gente presencia muito isso. E, pelo menos, é importante a gente interagir, sabe? Fazer o uso de parte do que eles estão comendo, não de uma forma predatória, é claro, com muita consciência, mas fazer parte disso. Demonstrar respeito por cada cultura como ela é. E se adaptar aí aos perrengues e tentar comer da forma mais saudável possível, com muitas frutas e muita coisa produzida localmente. E falando também da cultura de cada povo, de maneira geral, a gente acaba se hospedando na casa, né? Na casa ou onde vivem, né? Essas pessoas, né? Então, na Amazônia, a gente acaba dormindo na casa dos agricultores e sempre, né? Sempre você dorme na rede. Então, no começo é um pouco difícil você se adaptar, dormir na rede, mas é uma nova maneira de você ver o mundo, né? De você se encaixar no mundo. Então, é muito legal, assim, passar 2, 3 meses dormindo só na rede. É muito interessante. A rede, o chão... tudo muda, assim como na alimentação. Acho que o princípio básico é a adaptabilidade. Você só é capaz de fazer isso que nós fazemos hoje, quase por inércia, de um processo de adaptabilidade muito grande. Você tem que estar preparado para mudanças constantes. Não adianta você definir que você tem determinada dieta ou determinada forma de dormir e às vezes nem determinados horários. Você tem que estar aberto para mudanças e adaptações constantes. Que legal, super interessante. E aliás, esse é um ponto que eu queria chegar também. Conta um pouco pra gente, quer dizer, a gente fica imaginando aqui que vocês devem passar vários perrengues, vários apertos nessas viagens agroforestais, né? Como que é isso? Tem alguma história marcante ou engraçada que vocês possam compartilhar um pouco com a gente? Bom, pensando em perrengue, acho que a primeira coisa é desapegar um pouco do conforto. É muito difícil, se você quer conhecer lugares e viajar e ver muitas coisas, tem que abrir mão do seu conforto em muitas das vezes, né? Então, por exemplo, quando a gente viajou na Albânia, a gente queria conhecer o país inteiro, um país muito pequeno, e queria conhecer os modos tradicionais de produção, os agricultores nas montanhas. A gente ficou muito em parques nacionais e, basicamente, a gente alugou um carro e
dormiu uma semana no carro, né? Então, dormiu no carro mesmo. Então, é muito difícil, assim, né? Se você não aceita ficar com um pouquinho de dor nas costas por uma semana ou ficar alguns dias seguidos sem tomar banho, é meio difícil você conseguir fazer isso daí. Mas na Albânia foi incrível, porque a gente dormia nos parques nacionais, dormia na beira da estrada, no quintal de agricultores. Às vezes a gente conseguia um banho, às vezes a gente lavava o rosto, se lavava assim no banheiro de alguns restaurantes. Então, rolam uns perrengues, assim, pelo fato de rolar um desconforto, né? Mas na Macedônia, por exemplo, conta um pouco como é que foi lá na Macedônia. Bom, na Macedônia a gente fez uma proposta muito parecida de viajar o país inteiro de carro, né? A Macedônia é um país muito antigo e com sistemas de produção ancestrais muito interessantes. A gente queria ver isso, queria ver como os agricultores de fato produzem no seu dia a dia, né? Não indo em uma excursão ou tentando ver uma visita guiada ou alguma fazenda que já oferece esse serviço, mas sim, de fato, ver os pequenos agricultores vivendo o seu dia a dia. E a gente se propôs a sair de carro, mas como nós temos grandes amigos nos Balcãs, principalmente na Macedônia, a gente conseguiu fazer um tour passando por monastérios. Então a gente dormia todos os dias em algum monastério ortodoxo, comendo junto com eles, com os ortodoxos, nos monastérios e vivendo um pouquinho do dia a dia deles, sempre à noite e durante o dia estando na zona rural do país. Foi outra viagem muito grande de carro, tomando banho de rio e dormindo nesses monastérios que eram lugares fantásticos. E bom, esse não serve tanto como exemplo de perrengue, porque na verdade foi inusitado, mas foi até confortável comparado ao resto. Eu acho que se a gente falar um pouquinho de como foi no Saara, já na fronteira com a Argélia, em Tagonite, no sul do Marrocos, foi um pouco mais interessante a vivência que nós passamos por aí, né? Eu acho que isso foi... Como que a gente fez uma amizade muito grande com o Khalid, no The Zaid Garden. Ele é um cara muito legal, é um berbere, e o modo de vida deles é completamente diferente, né? Para vocês terem uma noção, quando a gente dormiu na casa deles, eles não dormem dentro da casa, porque é um calor infernal dentro da casa. Então, eles dormem ao ar livre, sobre o telhado da casa, sobre o teto da casa, né? E a família inteira, os pais, as crianças, todo mundo dorme lá. Só que você acorda no meio da madrugada com uma ventania medonha na cara e, assim, tipo, cheio de areia na cara, assim, cheio de areia. E uma secura absurda, né? Esse dia foi muito... Esses dias que a gente ficou lá, né? Eu lembro que eu pegava um lencinho e jogava água nesse lencinho e dormia com o lenço sobre o rosto, assim, sabe? Pra eu conseguir respirar um pouco de umidade e tirar um pouco da areia da minha cara, porque era um absurdo, assim. E teve uma noite que a gente teve que dormir dentro da casa porque estava uma tempestade de areia super violenta, né? Que quebrava a janela, abria a janela, tinha que colocar pedra para segurar as janelas. E assim, a gente cozinhou dentro da casa, né? Mas é isso aí, tem que rolar o desapego, você vai passar umas noites sem dormir, mas vale a pena. Acho que o Walter pode falar bastante de noites sem dormir na Amazônia, né? Esse é um processo, eu acho que, para enfatizar perrengue, esse é bem enfático, assim, na Amazônia, fazendo incursões na floresta, daí de fato para conhecer povos nativos e espécies, principalmente em inventários florestais para conhecer espécies nativas, eu já participei de incursões assim de mais de 30 dias em floresta completamente virgem, floresta amazônica onde nem mesmo existiam povos indígenas. Ora, às vezes sim nas viagens de barco, mas geralmente nas viagens a pé de até 30 dias, a gente levava toda a comida nas costas, farinha, carne, feijão e arroz, e cozinhava ao longo do caminho com fogueiras. E a lenha está sempre molhada, chove 2, 3 vezes por dia dentro da floresta. São pernilongos intermináveis, assim, quando não é borrachudo é pernilongo e vice-versa, eles ternam, seu cabelo e barba fica cheio de migas, você leva picada no corpo inteiro enquanto você caminha, e quando você para cozinhar são horas tentando fazer um pouquinho de lenha acender. Não existe fogueira durante a noite, porque é impossível manter o fogo aceso. Então, dentro da floresta úmida, você não tem fogueira. Você dorme na escuridão absoluta, escutando onça, animais, um monte de aranha na rede, e totalmente escuro. E, claro, né, a gente tinha uma lanterna, mas nada de fogo. O fogo era o essencial para a comida, e cada feijão estava tão duro quanto um amendoim. A carne era imastigável. E isso, assim, por 30 dias a fio, carregando tudo nas costas, passando o barco, às vezes, por algumas corredeiras de rio, por pedras, onde a gente esvaziava 100% do barco, carregava ele nas costas pela margem, abria a picada na margem, voltava o barco para o rio,
parava o barco em um lugar onde só dava para seguir a pé e por aí vai. E daí nesses dias, bom, de fato você não dorme até a meia-noite, você não dorme de calor, você consegue dormir lá pela meia-noite, mas você já entrou na rede pelas 5 da tarde porque são muitos insetos, você acorda sempre às 4 da manhã mais ou menos, alguns do pessoal nativo sai para caçar, sai para buscar fruta, coletar frutas, mas é bastante complicado, mas muito regozijante, sabe? Você se sente mais natural, você se sente mais próximo da natureza de fato, da natureza como ela deveria ser, sabe? Com menos historinhas e mais vivendo o dia a dia como se de fato pudesse ser o último. De verdade, né? Da maneira mais verdadeira e autêntica possível. E a gente busca muito essas experiências autênticas, né? Por isso que a gente se coloca nessas situações. Eu acho que para nós é um prazer, assim, eu acho que a gente dá risada bastante depois. E mesmo na hora, assim, a gente fala, gente, olha a situação que a gente tá, sabe? Mas para nós é sempre um prazer mesmo, a gente adora conhecer essas culturas novas e se colocar de maneira autêntica nos lugares, de maneira e aprender a ter resiliência, né? Aprender a ter flexibilidade e resiliência. Você fica mais forte. Que legal. E me parece que a gente está num momento histórico, né? É uma quebra de paradigma da agricultura que vocês, pela Preta Terra, e nós aqui pela Fazenda da Toca e pela Rizoma, a gente está desenvolvendo. Imagino que haja várias resistências que a gente encontra por aí, porque, é claro, é uma coisa muito nova. Como que vocês veem, quando vocês conhecem agricultores que estão acostumados a uma prática de uma agricultura convencional ou até mais antiquada, como é que vocês veem a receptividade deles em relação a esse tipo de trabalho? Bom, em um primeiro momento, existem dois tipos de pessoas, na verdade, hoje. As pessoas que, de forma espontânea, estão buscando uma forma de mudar, de fazer diferente, de deixar um impacto positivo para o planeta, e aquelas que estão sendo movidas pela força. Pelas mudanças climáticas, principalmente, pela perda de biodiversidade, pragas, secas prolongadas, veranicos. Isso tem forçado economicamente a buscarem soluções. E a gente acaba aparecendo como essa solução. Então é o que nós temos feito muito. Em um primeiro momento, a gente busca, nós somos buscados por agricultores que querem mudar, que têm essa predisposição natural. E imediatamente a gente acaba se deparando com outros agricultores que, mesmo não tendo a predisposição imediata de fazer de uma forma diferente, um modelo diferente, entendem que eles precisam estar na frente, que precisam mudar para não perecer. Porque o sistema está mudando, o clima está mudando. Isso é um fato, isso é uma coisa que a gente percebe em todas as partes. E os agricultores são os primeiros que estão sentindo. Acho que a gente que frequenta mais a cidade, a gente sente isso de vez em quando, mas não com tanta intensidade. Agora, todos os agricultores, isso é uma coisa assim, Sim. Todos os lugares que a gente vai, em qualquer país, seja na Europa, na Amazônia, no sul do Brasil, todos os lugares os agricultores sentem os efeitos das mudanças climáticas. E esse é o maior diferencial, digamos, né, da gente conseguir convencer os agricultores. Falar, gente, vocês precisam de um sistema produtivo que seja mais resiliente, né? Essas mudanças só tendem a piorar. Então, se você não mudar o seu sistema, você vai perecer. Então, eles se convencem com muita facilidade, porque eles estão sentindo isso na pele, no dia a dia. Né? E sim, estamos em um momento de inflexão, um momento de mudança histórico. Nós percebemos que, talvez por um motivo negativo, que seja a intensificação das mudanças climáticas, mas as pessoas passaram a se conscientizar de fato. Mesmo no campo, estão buscando diferentes trabalhos de resiliência, porque o que a Preta Terra faz, no fim das contas, não é apenas agrofloresta, são sistemas integrados complexos. Então, a gente aborda conceitos da permacultura, da agrofloresta, da agricultura regenerativa de forma geral. A gente classifica, ora denomina de uma forma inovadora, mas são sempre sistemas complexos, sistemas que solucionam problemas e que trazem maior resiliência ao sistema produtivo. Na verdade, esse é o grande foco da Preta Terra. Muito legal. Só para contextualizar um pouco, eventualmente, quem esteja nos ouvindo e não esteja muito familiarizado com o tema, a agrofloresta a gente pode chamar uma modalidade da agricultura regenerativa, né? E que visa, ao mesmo tempo em que produz com alta eficiência e produtividade, também visa melhorar os indicadores ambientais todos, né? De retenção de água, de sequestro de carbono e tudo mais. Então, eu queria que vocês, na palavra de vocês, falassem um pouco o conceito de agrofloresta, como que ele se define tecnicamente. Olha, na realidade é extremamente simples. Você conciliar, você juntar floresta, produção florestal, árvores, no sistema agrícola. E porque as árvores,
a presença de árvore no sistema agrícola que traz todos esses serviços, esses benefícios ecossistêmicos. A árvore, por si só, ela traz muito benefício. Então, a ideia é trazer árvores para o sistema de uma maneira complexa, de uma maneira biodiversa. Né? Porque o que você cria quando você coloca uma árvore no sistema? Né? O sistema radicular da árvore, a raiz da árvore, ela não compete com a raiz da cultura de ciclo curto ou das espécies menores do sistema. Elas estão ocupando estratos diferentes abaixo do solo, da mesma forma que acima do solo. Então, ao invés de você olhar de forma linear e plana, você olha como um cubo. Então, o sistema se torna muito mais tridimensional. Então, ele é um cubo, ele sobe, ele ganha espaço acima e abaixo. E toda essa ciclagem de nutrientes, o nutriente que vem lá embaixo do solo, onde a raiz de uma herbácea nunca chegaria, a árvore consegue absorver. E daí ela complexifica nas folhas, a folha cai, ela cicla no solo. Então tem toda uma dinâmica de formação, além do microclima, da sombra, da recarga do lençol freático, da atração de fauna, da microvida do solo. Então é uma série de fatores que complexificam todo o sistema. E se for dar uma definição, a gente usa muito essa definição que são sistemas milenares, antropogênicos, eles são criados pelos seres humanos, são milenares e que de alguma forma no espaço e no tempo trazem culturas agrícolas para as florestas e as florestas para as culturas agrícolas. Então é um sistema complexo envolvendo árvores. E que pode ter também animais, né? Isso é sempre importante dizer. A presença de animais no sistema, assim como na floresta a gente tem animais, sempre é interessante, né? Quanto mais a gente inclui tipos de produção, né? Tanto culturas agrícolas, quanto florestais, quanto animais, mais a gente complexifica e mais a gente consegue fechar o ciclo do sistema. Então, são sistemas complexos com árvores e culturas agrícolas. Eu acho que isso define, faz um E vocês fazem esse trabalho em vários contextos, em várias paisagens diferentes, né? Vocês estiveram recentemente no deserto do Saara, também nos Balcãs, em vários países da Europa. O Brasil vocês já conheceram de norte a sul, outros países da América Latina também. Como é que é fazer agrofloresta quando você está em locais com particularidades tão específicas? É possível fazer agrofloresta no Saara, no deserto, no meio da areia? Gente, é possível. Fala um pouco da metodologia da Preta Terra, como a gente vê isso de forma complexa e holística, e daí a gente responde como o deserto se encaixa. Eu acho que... Porque, assim, a lógica da agrofloresta ela tem que ser encaixada em todos os lugares, né? Só que a gente não chega numa situação com uma receita pronta, com uma lógica pronta. A gente tem que entender o contexto que a gente está. A gente faz uma imersão, né? Por isso que a gente está sempre em lugares diferentes, porque não adianta a gente estar muito distante. A gente tem que olhar, entender o agricultor, entender o solo, entender o ambiente, o mercado que ele está inserido, as necessidades que ele busca. E aí, quando a gente faz esse mapeamento, né, esse diagnóstico, esse entendimento, aí que a gente propõe um sistema produtivo para aquela situação. Aí a gente seleciona as espécies, pensa melhor no arranjo dessas espécies, qual é o arranjo ideal para elas naquela situação, quais são os custos envolvidos nesse sistema. Então, a gente sempre precisa dessa imersão para conseguir fazer o planejamento. Né? E essa imersão é o primeiro passo. O que a Preta Terra faz é trabalhar de forma modular e replicável. Então, a gente olha para módulos. E dentro desses módulos, uma vez que você planeja como um módulo, você pode replicar. E tem duas unidades básicas dentro desse módulo. A gente considera a gente considera nichos funcionais. Então, dentro desses nichos funcionais, podem ter diversas espécies. E quanto maior o número de espécies, maior é a elasticidade do sistema. E para não tornar tão técnica a discussão, é muito simples. Na verdade, quando a gente olha a castanheira lá na Amazônia, no sul do Brasil ela é araucária. Então a gente pode criar sistemas muito parecidos que você altera as peças como em um tabuleiro de xadrez. E ele continua funcionando e obedecendo a mesma lógica. E daí dentro da ordem da castanheira você pode ter também a sumaúma ou uma outra espécie de ciclo longo. E dessa forma ela não só é replicável, mas também é elástico. Então um mesmo produtor, um mesmo grupo de produtores pode ter sistemas muito parecidos, mas diferindo em espécies. Logo em mercado ou no interesse de produção dele ou dela. Então, isso é o que traz a capacidade de levar sistemas diferentes ou sistemas parecidos para biomas completamente diferentes, mesmo no deserto. E iniciando essa discussão, né, de como funcionar no deserto, é escolher as espécies que são mais resilientes e que já existem lá. Você quer falar um pouco de como é a formação de oásis? Bom, no deserto, assim, né, eu acho que se a gente sente aqui no Brasil, que é um país tropical, que chove, que é essa abundância toda,
as mudanças climáticas de maneira intensa, Claro. no deserto, então, é um sofrimento, assim, né? O calor é muito intenso, de fato, o deserto vai se expandindo, né? Vai invadindo, só que as pessoas ainda fazem agricultura lá, né? Na verdade, tradicionalmente, são agriculturas de oásis, é uma coisa incrível. Mas é um trabalho intensibilíssimo, assim, muito difícil. Muito intenso. Então, o foco primeiro você tem que encontrar água, você tem que achar pontos onde você consegue cavar um poço fundo, um poço artesiano de 50, 60, 70 Até metros a de rocha, profundidade para chegar na rocha. para conseguir puxar a água de lá. Para encontrar essa água, você usa ramos de acácia, que aqui no Brasil, no campo, né, antigamente, no descobrimento, se usavam ramos de amora, de amoreira silvestre. Lá no deserto é muito similar a técnica e é engraçado que em teoria não houve conexão, né? É uma dessas sabedorias ancestrais de memórias acásticas, assim, que está lá presente. Os caras cortam ramos, um ramo, uma forquilha, né? uma bifurcação da árvore, um raminho, que seja verde ainda, no deserto de acácia, e seguram a parte que tem os dois galinhos nas mãos e vão andando ao longo do deserto e você tipo, põe sua energia nesse ramo, essa é a teoria. E daí o ramo flexiona à medida que fica mais forte o lençol freático, a presença de água. Como um imã. Como um imã. É como se a árvore verde, como se esse ramo percebesse o fluxo da água que está passando no subsolo. Mas não é qualquer pessoa que faz, Não é qualquer pessoa. Tem que ter esse feeling, assim, né? De fato, esse feeling chama radiestesia. Tem um nome para essa técnica. E é incrível. E é essa assim, pseudociência, mas de fato lá funciona, porque é super vasto assim que eles e eles acertam o buraco. É assim que eles acham. Eles vão andando e encontram a água. Enfim, fazem o poço, né? Conseguem fazer esse poço, que é um processo caro, na verdade, trabalhoso. Sim. E aí um poço, geralmente, é suficiente para irrigar 4 hectares. Então, a cada poço que eles abrem é um oásis de 4 hectares. E aí eles começam toda a sucessão natural, né? Então, o principal produto que eles têm lá são as tâmaras, que é uma palmeira. A gente tem muito tâmara aqui, tâmara seca, mas ninguém nunca sabe que árvore que é, né? É uma palmeira super enorme, assim. E antigamente, né, o pessoal plantava outras coisas além da tâmara, como olivas, vários frutos de região temperada, até trigo é possível plantar lá. Na verdade, é uma região muito abundante. Na época da chuva, quando vem a chuva, é hora de plantar tudo, assim, né? Isso que é interessante, porque, na verdade, vocês têm uma riqueza de conhecimento muito grande nisso, né? Nessas viagens todas que vocês fazem. E a agrofloresta, vocês estavam comentando que é um conhecimento milenar, e hoje está ganhando um contorno de uma nova ciência agrícola, né? Sim. E não tem tudo tão sistematizado ainda, é uma certa novidade do ponto de vista metodológico e científico. Vocês tiram esse conhecimento muito de observação que vocês devem fazer nesses locais por esses locais que vocês passam, né? No final das contas, a gente costuma dizer que a gente busca o conhecimento da academia, mas também o conhecimento tradicional e o conhecimento empírico. Só que a gente pega tudo isso de uma maneira sistematizada. Então, a gente observa qual que é o tamanho dessa árvore, qual que é a largura de copa, qual que é a densidade da copa. E é tudo assim... A umidade, a densidade da madeira. Alguns atributos dessas espécies, mas pensando neles de uma maneira organizada. É uma releitura de um conhecimento milenar. As soluções, elas estão lá, elas estão presentes, elas estiveram presentes. Na verdade, nós, como seres humanos, somos primatas de distúrbio, né? Nós vivemos em comunhão com a natureza. E fizemos isso por centenas de milhares de anos, até perder um pouquinho o passo nesses últimos anos. O que seriam primatas de distúrbio? Nós, bonobos, chimpanzés, gorilas. Porque assim, são espécies que causam impactos, distúrbios nos ecossistemas. Causam distúrbio, mas um impacto positivo ou ao menos neutro. E que, na verdade, esse distúrbio faz parte da dinâmica do ambiente que ele está. Então, por exemplo, as florestas onde tem gorilas, onde tem chimpanzés, os gorilas principalmente, eles abrem clareiras. Eles fazem isso. Quando eles sobem numa árvore pra montar, pra ficar num ninho, assim, né, pra dormir, eles derrubam galhos, eles derrubam pedaços das árvores, entendeu? E isso é uma coisa inerente à nossa genética, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tá nesse processo de disturbar o ambiente, abrir uma clareira, né, fazer podas drásticas nas árvores, derrubar áreas, a gente também tá abrindo espaço
para o banco de semente brotar e germinar, entendeu? Para dinamizar aquele espaço da floresta. Porque a gente, acho que é engraçado que a gente tem uma visão hoje, acho que é uma visão de 20 anos atrás, que é o que a gente chama de visão preservacionista. Ou seja, o que é a preservação? É você manter intocado, você não tocar, você, né, colocar um muro em volta e não mexer. Mas a agrofloresta e o ser humano, a gente, na verdade, tem uma outra lógica, né? A origem humana, né? Que é a lógica da conservação, que na realidade é saber usar, você manejar para que aquilo seja perene, de fato, entendeu? E a floresta, né? De maneira integrada com a floresta. E a floresta ela é muito dinâmica, ela não é estática, ela não é preservada, ela não é parada. Ela é muito dinâmica, ela está sempre... Árvores estão morrendo, árvores estão caindo, as clareiras estão se estabelecendo, estão se fechando novamente. E o ser humano faz parte disso, sempre fez parte disso, né? Então a gente tem que resgatar um pouco esse entendimento do primata de distúrbio, né? Para trazer para os sistemas de produção essa é a base filosófica, né? Uma vez que a gente entende e coloca esse ponto de vista, olha através dessa ótica, a gente consegue buscar inspiração nas soluções ou no modo de vida ancestral, mas colocando o filtro da academia, o filtro da visão científica do processo para sistematizar as soluções, sem descartar todo o conhecimento empírico que os agricultores produzem dia a dia no campo, que está sendo produzido e criado nesse exato momento enquanto a gente fala aqui. E além disso, a gente abraça muito a inovação. A gente, de fato, acredita que a tecnologia não é um inimigo, mas é sim um dos maiores processos ou ferramentas de solução que podem nos ajudar a sistematizar ou criar soluções a partir de conhecimentos ancestrais. Então, dentro desse contexto todo, é a forma que a gente usa para... E é uma revisão do papel do ser humano, né, no planeta. Sim, porque parte daí. O que a gente fala muito, que se diz muito, é que onde o homem vai, tem destruição, né? E você tem que preservar e cercar a floresta para impedir a ação humana, porque a ação humana ela é destrutiva. Então é mudar um pouco essa lógica do ser humano ter um papel destrutivo para ter um papel de um impacto positivo. Exatamente. E que a floresta é intocada, né? Na verdade, ela pode ser manejada, né? A gente pode melhorar o ambiente que a gente está. Na verdade, é por isso que a gente chama Preta Terra. Porque a gente se inspira no que é a terra preta de índio. A terra preta de índio é um tipo de solo que é formado pela ação humana. Ele ocorre na Amazônia, em manchas dispersas pela Amazônia. Na verdade, a Amazônia é conhecida por ter um solo super pobre, mas aonde existe a terra preta de índio, o solo é extremamente rico. Ele é preto, né? Ele tem muito carbono, muita matéria orgânica. E ele tem, assim, em profundidade, em 4, 5 metros de profundidade, o solo é preto desse jeito. E ele é resultado do manejo da floresta pelo ser humano, né? Então, o ser humano é capaz, sim, de manejar e melhorar o ambiente que ele está. Né? Só que a gente tem que resgatar esse conhecimento, né? Essa que é a ideia. É isso, porque o ser humano sempre vai estar presente. Enquanto a gente existir, porque na verdade quem está em risco somos nós, não é a natureza. Porque nós somos provavelmente os seres mais frágeis do planeta. Tanto em diversidade genética quanto em capacidade de sobrevivência em ambiente inóspito. De caçar nosso próprio alimento, de morder, caçar, subir em árvores. Então, se tem alguém biologicamente, a gente é muito frágil. Biologicamente, nós somos extremamente frágeis. Então, se alguém está em risco aqui, somos nós e não as florestas do mundo, os oceanos. Quando a gente der uma estragadinha a mais nesse processo todo, quem vai perecer somos nós, e muito rápido. Então, nós temos que começar a olhar para o meio ambiente, para as florestas, oceanos, montanhas, como uma salvação para como uma salvação. E nós temos que integrar com esses ambientes e não protegê-los isoladamente e continuar estragando o restinho que a gente vive até que a gente se suicide de fato. Na verdade, a gente tem que colonizar de forma inteligente, de forma conservacionista, sustentável, de baixo impacto. Vocês estavam falando na conversa que a gente teve anteriormente um pouco do Brasil, né? Como que o Brasil está nesse movimento de agrofloresta, e vocês comentaram que está muito na vanguarda e está na dianteira desse processo todo. Vocês estiveram no Congresso Mundial de Agrofloresta em maio e levaram inclusive 2 cases da Toca para lá. Conta um pouco para a gente, quer dizer, o Brasil é uma potência agrícola e está caminhando também para ser uma potência em agricultura regenerativa. Como é que vocês veem a
a posição do Brasil, a tendência do país daqui para frente? Sem dúvida. Nós acreditamos que sim. O Brasil é pioneiro e está puxando essa dianteira do que é a agricultura regenerativa, a agrofloresta. E eu acho que a gente tem um potencial enorme a explorar nesse sentido. Tem muita gente fazendo agrofloresta pelo mundo. E ninguém faz o que a gente faz de agrofloresta em larga escala, como vocês estavam falando. Não, de fato não. O pioneirismo que a Fazenda da Toca trouxe, que o Pedro trouxe, que nós ajudamos a construir, participamos, e o que nós vimos agora, e fazendo um comparativo com o que nós vimos no Congresso Agroflorestal Mundial, que foi em Montpellier, levamos alguns trabalhos para lá, e realmente o Brasil é pioneiro. E como pano de fundo para essa conversa, acho bom lembrar o tamanho que nós temos, né? O número de hotspots, a quantidade de natureza, de diversidade que a gente tem no nosso país, em área territorial. O Brasil é imenso, o Brasil tem um potencial não só de ser o celeiro do mundo, de produzir comida suficiente, como já fazemos na agricultura, produzindo grãos, mas de produzir serviços ecossistêmicos, de buscar a sustentabilidade através do manejo sustentável de muitas áreas da Amazônia, de castanhas nativas, produtos florestais não madeireiros em geral, e de realmente ser um país sustentável e na vanguarda, não só da tecnologia de produções alternativas como a agrofloresta, mas de geração de renda. Com certeza. Eu acho que a gente está nesse momento que a gente precisa integrar todos os players, digamos assim, né? Porque existe um movimento muito forte ambientalista no Brasil e no mundo, e, ao mesmo tempo, o Brasil é uma potência da agricultura, né? Do agronegócio. E é extremamente possível a gente juntar esses dois lados, sabe? Eu acho que a agrofloresta e o manejo florestal sustentável são as principais soluções que a gente tem para o Brasil. E, de fato, a gente tá fazendo isso muito melhor e muito mais rápido que em outros países. Principalmente pelo fato de que a gente é um país tropical, então tudo aqui cresce muito mais rápido, a produtividade é muito maior, né? Com chuva, com sol, a gente produz muito mais. Então a gente tem que aproveitar essa nossa vocação agrícola e florestal e mostrar que é possível fazer agricultura dessa maneira. E o fato é que entendeu? Nós só temos vantagens. Só temos vantagens. E estamos na vanguarda. Explica pra gente, pra quem não sabe, o que é um serviço ecossistêmico. Muito bem, isso é uma boa pergunta. Porque isso é uma coisa que está em voga bastante agora. Eu acho que o melhor exemplo para isso é o que se chama a fixação de carbono, o que se chama de sequestro de carbono. Então, tudo aquilo que o Walter estava comentando no começo, né, que a árvore, como elemento na paisagem, ela ajuda a reter água no solo. Ela ajuda a recarregar o lençol. Ajuda a recarregar o lençol freático. Melhora o microclima, ou seja, ela está evapotranspirando, ela está soltando água pelas folhas, então ela mantém um microclima bom para a região. As folhas liberam terpenos, que são moléculas que congregam, né, que agrupam moléculas de vapor de água na atmosfera, que estão presentes no ar. Então, zonas florestadas fazem chover. Então, zonas com mais árvores fazem chover. E assim, a fixação de carbono, que é a coisa mais simples, que significa o quê? Quando a árvore está crescendo, ela pega o CO2, o C, né, o carbono do CO2 que está no ar, que todo mundo diz que é um absurdo agora, e tira e guarda no seu tronco, nos seus galhos, nas suas folhas. Ou seja, esse é o principal, digamos assim, serviço ecossistêmico que se valoriza hoje, né? Que é a quantidade de carbono que uma árvore consegue fixar na sua biomassa. Quanto de carbono que a árvore tira da atmosfera e traz para a sua biomassa. E isso é quantificável e hoje em dia está sendo até monetizado. Então, se você planta uma área de floresta, se você mantém uma área de floresta, existe esse mercado se constituindo agora de monetizar esse tipo de serviços ecossistêmicos que as florestas, que as árvores trazem. Outra coisa, eu acho que polinização, por exemplo, né? Desapareceriam certas culturas, a produtividade despencaria, teríamos fome, apocalipse, zumbi, se deixassem de existir abelhas, por exemplo. Isso é sabido, é uma coisa que todo mundo está na vanguarda aí tentando desenvolver abelhas transgênicas ou conservar. Ou nanorobôs, ou proibir agrotóxicos definitivamente para não acabar com as abelhas. Cada um na sua linha de pensamento e acreditando que tem a solução, está tentando fazer isso porque isso é sabido. Daí, por exemplo, as abelhas são um serviço ecossistêmico, a polinização.
a recarga dos lençóis freáticos, a própria geração de sombra e microclima. Tudo isso são serviços. Né? A biodiversidade. Todos eles somados, acredita-se, se monetizados, seriam mais de 33 trilhões de dólares por ano. É uma cifra assim absurda. Bizarra. Mas ninguém pode pagar isso ainda, mas já se entendem como economistas da natureza, já calculam em 33 trilhões de dólares o valor dos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza aos seres humanos ao cabo de cada ano. E, enfim, existe esse movimento por monetização, né? O mercado de carbono está se constituindo já faz alguns anos, algumas décadas, na verdade, mas nos últimos anos ele tem se constituído muito forte, assim. Então, manter florestas pode ser um bom negócio também pensando nessa lógica, não só para comercializar produtos florestais madeireiros e não madeireiros, mas também para comercializar nesse tipo de mercado. É uma forma de impulsionar as agroflorestas pelo mundo. Né? Sem dúvida. Porque tem uma dicotomia meio falsa, que agora está caindo por terra, que é essa oposição entre conservar a natureza e produzir. Né? Uhum. Tem muita gente que acha que para produzir você, de fato, é necessário intervir, destruir, enfim, e formar áreas para lavoura. E a agrofloresta ela vem provar o contrário, né? Ela vem provar que é possível produzir com alta eficiência e ao mesmo tempo conservar e mais até do que conservar, provocar impacto positivo. Exatamente. E a gente tem que usar a nossa inteligência, né? Eu acho que não é inteligente do ser humano, de qualquer pessoa que tem uma propriedade rural, que tem uma terra, né? Eu acho que o solo é o maior ativo que um agricultor pode ter. E ficar plantando só monocultivo e desgastando aquele solo, degradando, você está depauperando o seu próprio patrimônio, né? Isso não é ser inteligente. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco e começar a repensar nosso sistema produtivo. Eu acho que a gente, como Preta Terra, a gente não tem todas as soluções. A gente está vendo aqui na Rizoma a quantidade de inovações e, ao mesmo tempo, de quebrar a cabeça que a gente tem que fazer para viabilizar isso, tanto tecnicamente, operacionalmente, quanto economicamente. E numericamente. Todos os números. Fechar os números, né? Fechar a conta. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer esse movimento. Né? Se a gente quer continuar nesse planeta como espécie, a gente precisa repensar a maneira como a gente produz. E isso é possível, né? Quanto de tecnologia e inteligência que a gente não desenvolve, sabe? A gente vê tanta gente gastando tutano aí, desenvolvendo videogame, entendeu? Será que a gente não pode gastar tutano melhorando o nosso sistema produtivo, entendeu? É como a história do deserto, né? Produzir, fazendo oásis. Tenho certeza que com recurso, nos Emirados Árabes, por exemplo, com recurso infinito, levaríamos biomassa, espécies, colocaríamos sombrite para evitar vento e tal, e seríamos capazes de criar ilhas e interconectar ilhas de verdes no deserto com certeza absoluta, com irrigação inicial, voltar a criar microclima e de fato florestar. Seria audaz, mas seria possível. E nesse planeta e em outros, né? Se diz muito que there is no planet B, né? Não temos um planeta B. Mas assim que o tivermos, é muito interessante que a gente leve um novo sistema produtivo para lá e não esse vigente que está destruindo esse aqui já, né? Vamos pensar em um para consertar nesse e possivelmente para mandar para outros, né? Não mandar o errado. Então, como sem planeta B, tem que mudar o sistema, né? Com certeza. Eu acho que é isso. E pessoal, para a gente encerrar, o que vocês veem de principais desafios e ainda dificuldades que esses sistemas enfrentam? São muitos, principalmente econômicos e de mudança de consciência. Então a gente tem que olhar a economia como uma economia global, não global no globo, mas uma economia holística, geral e de longo prazo. Não adianta pensar de forma imediatista, porque na forma imediatista a gente vai perder. A gente vai depauperar o nosso recurso e vamos perder. Então o pensamento tem que ser para a comunidade, tem que ser para todos, tem que ser pensando no planeta, tem que ser para longo prazo. Eu acho que esse é o principal fator, porque a maior dificuldade hoje é a aceitação, é a mudança de paradigma, a mudança de ponto de vista, de visão do investidor. E assim, vai em contraponto com o que a gente começou a falar lá atrás, porque existe um movimento de mudança, mas também existe um movimento retrógrado. Que demora para perceber. E é esse que a gente precisa quebrar e fazer funcionar, porque todos estão do mesmo lado, essa é a verdade. Só precisam perceber. Eu acho que também um gargalo que é muito complicado, uma vez que as pessoas estão convencidas, né, que a gente tem que adotar um sistema diferente,
é a gente gerir essa complexidade, tanto no planejamento, né, quanto na gestão, né? Se a gente está propondo sistemas complexos, é uma maneira complexa de manejar a paisagem, manejar uma produção agrícola, se os agricultores já têm dificuldade de manejar uma cultura, né, imagine você cuidar e você manejar e comercializar a soja, o milho, o gado, as árvores, as castanhas, né, o café, as frutas. É uma diversidade muito grande que você tem que saber quando que você vai adubar, quando você vai podar, quando você vai colher, quando que você vai tirar uma árvore de lá ou adicionar uma espécie, que tipo de manejo é ideal, se você vai adubar considerando todas as espécies, uma espécie só. Enfim, a gente tem muitas dúvidas, entendeu? Mas a lógica é gerir, é conseguir gerir esse sistema complexo, né? E é isso muito que a gente busca com essa questão das tecnologias que o Walter estava falando. A gente tem tentado produzir ferramentas, né, softwares que nos ajudem nessa gestão da complexidade, né, nessa gestão dos sistemas complexos. Isso é uma missão aí da Preta Terra, mais uma missão da Preta Terra. Mais uma missão da Preta Terra. A gente tem muita missão aí pela frente. Mas com essa nós ganhamos o primeiro prêmio em inovação das startups no Brasil, lá em Santa Rita do Sapucaí, sim, no Hackathon. Justamente levando esse desafio e mostrando. E competimos com outras inovações de diferentes áreas. E a agrofloresta foi colocada em voga. Eu acho que foi mais uma parte, apesar da gente ficar super orgulhoso, né, de trazer o prêmio, a gente também cumpre uma outra missão, que todo mundo viu, que falou, nossa, o que é isso? E isso é inovação, e a gente trouxe isso, essa construção dessas ferramentas. Dá uma visibilidade grande para esse movimento. Com certeza. Muito e legal. Esse movimento está crescendo, gente. Na verdade, agora a gente precisa de gente trabalhando nesse sentido e, sabe, aquilo que eu falei, parar de gastar tutano em coisas que são supérfluas para a humanidade e investir o nosso conhecimento e o nosso tempo, que eu acho que o nosso bem mais precioso agora é o nosso tempo, em trazer essas soluções. Porque a tecnologia, né, primeiro, a tecnologia e o conhecimento, eles estão disponíveis. E as pessoas para trabalhar também estão disponíveis. Agora a gente precisa juntar toda essa galera, todo esse conhecimento em busca de uma solução de fato, sabe? Porque dá pra fazer, a gente sabe que dá pra fazer, mas a gente precisa de foco nisso, sabe? Eu acho que a gente tem focado bastante na nossa vida nisso e tem, assim, tentado dar robustez nesse movimento, assim, sabe? Mais confiança para as pessoas de falar, não, vamos trabalhar nesse sentido que é assim que funciona. Nossa vida não mais se desassocia da nossa missão, sabe? A agrofloresta tem se tornado nossa vida, ela nasce como um sonho, se transforma em profissão e hoje é uma missão. Não se desassocia mais. Mas é isso. Muito legal, pessoal. Legal, obrigada, gente. É demais. O trabalho de vocês é muito lindo, a gente acompanha e a gente torce e vibra muito pelo sucesso, porque a gente entende que é um sucesso conjunto. Quanto mais vocês, né, progridem, mais a gente progride, mais todo mundo caminha junto. Exatamente. E estamos todos no mesmo barco, né? A gente precisa evoluir enquanto espécie, né? Exato. Estamos juntos. Obrigada, pessoal, pelo convite. Muito obrigado pela presença de vocês, por estar aqui com a gente. Foi um papo muito legal e muito inspiradora essa iniciativa de vocês. Muito bom acompanhá-los e tê-los como parceiros nossos. Queria terminar só fazendo um convite para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem quiser eventualmente encaminhar perguntas para vocês, podem usar as nossas redes sociais, o e-mail da Fazenda da Toca, que a gente faz questão de encaminhar para a Paula e para o Walter, para todo mundo sair com suas respostas. Legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Vocês podem seguir o nosso trabalho também nas redes sociais, na nossa, junto com a Toca, e no nosso Instagram, no nosso YouTube. É tudo Preta Terra, preta.terra. Vocês vão ver a gente lá. Acaba achando. Acaba achando. Preta Mas Terra, é verdade. no Google, vocês acham que... E desculpa a gente não responder todo mundo, às vezes a demanda é maior, a gente trabalha e tenta também manter as redes sociais ativas para fazer parte dessa missão, né? Que é divulgar o trabalho, divulgar as agroflorestas. Mas obrigado por todo mundo que está ouvindo, obrigado por vocês por convidarem a gente. Um abração. Valeu, gente. Valeu, gente. Abraços.